você ratifica que a Leila Pereira comprou o silêncio de alguns e trabalhou também nisso aí dentro da arbitragem? Não vai acabar. Marcelo, entenda. Esquema no futebol não vai acabar. Não vai acabar. Então hoje, a peça fundamental hoje se chama Wilson Luiz. Os árbitros sempre foi meu alvo mais forte. Teve árbitro que estava apitando um jogo do Palmeiras, que inclusive apitou vários, que eu já tinha feito trabalho com ele, então eu sabia. Opinião minha, jornalista, também se corrompe. Pode ter certeza. O Paquetá, no meu ponto de vista, tá? Ele é inocente. O Luiz Henrique jamais iria manipular um jogo. Eu aceito, tá? Se o John Testa quiser me pagar aí pra poder falar aí do Palmeiras, eu aceito. Sabe a única coisa que eu pedi pro Cajuru e pro Romário? Eu quero uma entrevista ao vivo com a maior emissora aí do Brasil, porque eu quero me proteger. E aí, de repente, eu me vejo tendo que fugir porque a polícia tá atrás de mim. Eu não vou me calar mais. Se tiver que fazer alguma coisa comigo, mas vem forte que eu vou forte agora, porque eu cansei. Decepcionante. Afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? E desconfiar é uma coisa, saber é outra, bem diferente. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pela presença. Cara, é um banho de água fria na alma. Toda vez que eu faço uma matéria dessas, toda entrevista que esse William Rogato dá, já é a terceira matéria essa aqui. Porque a gente sabe, ou tem a ciência, né, a percepção, a gente que acompanha futebol há muito tempo, que tem muito de verdade nessas coisas que ele tá falando. Inclusive, você vai ver tudo agora, tudo ele detonando Seneme e Leila, ele falando da imprensa, que tá caladinha. A imprensa caladinha, né? Impressionante isso. A grande imprensa está calada, não repercute nada. E ele falou sobre isso também nessa entrevista. É demais. É demais. E a esperança de dias melhores está na CPI do Senado, com Cajuru e Romário. Ainda tem isso. Cajuru teria ido para Portugal, mas o William não tá mais lá em Portugal, ele fugiu. Aí o cara da rádio do Cajuru falou que ele foi, mas o próprio Cajuru desmentiu o cara da própria rádio dele. Que sentido isso faz, cara? Que loucura. Enfim, pelo menos temos agora as mídias independentes, como eu aqui, nos Antenados da Jogada. Então, se você apoia, se você gosta do nosso trabalho, se você entende, vê valor que é um trabalho digno, você pode apoiar, tanto com Pix quanto também com a sua inscrição, com o seu like, com o clube de membros, enfim. Vamos assistir agora aqui e depois eu comento, dou mais detalhes sobre o que eu acho que tem muito a ver, que faz sentido, e sobre o que eu acho que ficou meio confuso. Vamos lá. Tente não ficar enjoado ou enjoada. Durante a CPI, houve um acordo em que você tivesse, inclusive, proteção. Houve acordo de delação premiada entre vocês? Uma fala para delação premiada, William? Exatamente. Eles estão aí, tá os cortes aí da CPI, ou tá a CPI, toda a entrevista toda, quase 2h30 de entrevista, onde eles falam, vamos dar uma delação ao William, vamos dar uma proteção. Tudo bem que o Portinho foi contra a todo momento, mas da parte do Cajuru, do Romário, existiu aí que tinha uma proteção. Que proteção é essa? Que eles perseguem as pessoas e ainda fala para essas pessoas que estavam próximas de mim, que tá atrás de mim, precisa me achar. Entende? Eu entendo o quê? Eles estão querendo me prender por algo que já estava combinado, tá? E outra, já mandei algumas coisas pra CPI sim, tá? Pra eles entenderem que, eles não estão lidando com qualquer pessoa, eu mandei pra eles, tá? Se eles não divulgam ou não, é com eles. Cara, eu fui um cara totalmente correto. E eu tô sendo totalmente hoje atacado. Inclusive, algumas entrevistas que foi dada, eles sempre cortam, né, a parte que interessa pra eles. O restante eles não colocam. E ainda cortam nossa fala. Porque a CPI foi feita pra isso, não é pra acumular provas e poder tomar uma atitude. E eles falaram diversas vezes pra mim, a gente não tem poder pra te prender, a gente não tem como fazer isso. E aí, de repente, eu me vejo tendo que fugir porque a polícia tá atrás de mim. Então, quer dizer, cadê o cumprimento dele? Então, eu fico triste porque eu realmente fui de coração aberto ali pra Romário, pra Cajuru. Olha, você parou pra analisar o que eu fiz, Marcelo? Eu peguei, simplesmente, tirei a responsabilidade de todo mundo,
Joguei sobre minhas costas, porque você tá achando que eu trabalho sozinho? Eu tenho uma equipe, eu sempre tive uma equipe. Eu tive um dos maiores escritórios de São Paulo que fazia isso. Você acha mesmo que eu ia deixar as pessoas pagarem pelo meu erro? Porque eu achei que eu deveria fazer isso? Aí eu tirei todo mundo, coloquei sobre minhas costas, pessoas inocentes que não deveriam pagar por isso, e aí eu vou de coração puro. E aí eles agem dessa forma comigo? E é isso que me revoltou, porque eu quero transparência nas palavras na hora que vai passar para as pessoas, e não fazer o que eles querem, porque o ataque que eles fizeram comigo nos 3 primeiros dias, e ainda eu falei, cara, eu tenho família, eu quero recomeçar, eu sou um cara novo, eu acho que eu tenho direito, eu errei sim, eu tenho direito de recomeçar. Falei várias vezes, minha família, tá afetando minha família, tá afetando a minha mãe, entende? Minha mãe mora numa cidade pequena, onde tá todo mundo comentando, e você acha que a minha mãe vai ficar como? E eles não teve sensibilidade pra respeitar isso, irmão, e isso foi uma conversa em plena CPI, e eles não cumpriram comigo, cara. Isso aí foi aonde eu falei, então, agora eu vou realmente ligar o PI e eu vou sair falando tudo. Então, pode vir atacar, pode me falar, pode fazer o que quiser. Eu não vou me calar mais. Se tiver que fazer alguma coisa comigo, mas vem forte que eu vou forte agora. Porque eu cansei, fiquei quieto, fui puro, nossa, pureza 100%, e vocês começaram a me atacar e trataram minha família como se fosse nada. Acho que a minha família tem que ficar ouvindo. O Casagrande mesmo, eu dei uma entrevista, Marcelo, pro Casagrande, porque ele acabou comigo. Aí eu dei uma entrevista pra esse Bruno aí, pra poder, falei, eu quero dar um direito de resposta pro Casagrande. Cara, o Casagrande foi lá e deitou. Eles colocaram uma partezinha minha e não colocaram o que eu falei diretamente pro Casagrande. O que o Casagrande falou que te deixou indignado, William? Cara, eu fiquei impressionado. Com a falta de vergonha de falar que é manipulador, de falar que compra jogo, que paga juiz, sabe? Sorrindo, como se fosse uma profissão oficial, como se ele tivesse estudado, se formado para ser manipulador de resultado, para comprar árbitro, com todo o orgulho e todo o sorriso no rosto. Eu achei assim inacreditável, né? Inacreditável a falta de noção pelo tamanho do assunto. Para falar coisa grave, você tem que provar, cara. Não pode, é inadmissível uma pessoa ir numa CPI, não, que entrou por Skype, né? Fazer acusações desse tamanho sem uma prova, sem mostrar nada. Ele acusa jogadores do São Paulo, Palmeiras também, obviamente, está todo mundo envolvido, como ele falou. Ele acusa jogadores do São Paulo, ele acusa o clube, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, sem mostrar uma prova. E o que você teria falado com ele que ele não colocou? Falou que eu era bandido, que eu era um cara da última espécie, que eu tinha que ser preso pra vida inteira. E no seu, ele tem aí no TikTok, aí, ele acabou comigo, cara. Eu falei, ô Casagrande, você tá ficando doido? Você tem seus problemas. Quando você era um ex-drogado, você foi julgado por isso. Hoje as pessoas sabem que você foi um ex-drogado, mas você teve sua segunda chance. Você representa o que pro futebol? Me perdoa, você representa o que pro futebol? Você detona você detona Neymar, você detona todo mundo, cara. Que ódio é esse que você transfere pros outros? Aí eu fui falar dessa forma, que não é assim, porque o Casagrande, ele ataca muito. Aí não foi, aí a minha entrevista basicamente ficou nisso mesmo. Aí o Casagrande foi lá e fez um relato ainda, que eu me enriqueci com dinheiro fazendo coisa errada. Eu falei, eu enriqueci fazendo coisa errada e você entrou na miséria usando coisa errada. E tá tudo certo. Aí pronto. Aí quer dizer, tá todo mundo olhando o que o cara tá falando. Porque o que eu falei, ninguém colocou lá. A polícia judiciária foi atrás de pessoas ligadas a você aí em Portugal? Exatamente. Foram lá em Portugal, tá? Procuraram pessoas, bateram em porta de pessoas que não tem nada, são apenas meus amigos, entende? Amigos pessoais. Até porque quando eu me dirigi a Portugal, foi para mudar de vida, exatamente para realmente retomar, fazer as coisas certas. Aí chegaram em jogadores chegaram em pessoas que teve ali, de repente, que eu coloquei no Instagram, que era basicamente estava dando oportunidade de jogadores, tá vindo para outro país para ter uma oportunidade para fazer o que é correto. Não é porque eu errei que eu quero continuar no meu erro, senão não tinha aparecido na CPI e falado o que eu falei. Infelizmente, eles chegaram em pessoas que não teve nada a ver, e estão incomodando pessoas, porque teve de repente teve um jantar comigo, porque de repente teve uma amizade comigo. Isso aí tá ficando muito, muito chato. Em Portugal hoje, não se fala outra coisa. Então, quer dizer, eu tive que sair de lá porque nem na rua eu posso andar, porque se alguém me reconhecer, acabou. E eu acho que não foi isso que a gente tinha combinado, entende? Foi a Polícia Judiciária de Portugal a pedido da Justiça Brasileira.
Eu não tenho como confirmar para você que foi a pedido da polícia brasileira. Mas na lógica, né, se repercutiu no Brasil. Eu tava tranquilo até hoje. Eu tava tranquilo. Como que a polícia foi e em 4 dias começou a abrir uma perseguição atrás de mim? Quem que mandou? Por quê? Qual o motivo? Até porque a entrevista passou também em Portugal. Passou na CNN e na TVI de Portugal. Então, quer dizer, tomou uma proporção tão grande. Então, se tem ou não dedo do Brasil ou não, pô, eu acredito que tem. Você sabe a única coisa que eu pedi pro Lucas Júnior e pro Romário? Eu quero uma entrevista ao vivo com a maior emissora aí do Brasil, porque eu quero me proteger. E eu tenho essa conversa com o Marcelo aqui. Eu quero me proteger e proteger minha família. Me faça isso e vocês estão autorizados a gente marcar e vocês virem encontrar comigo. Você queria então você queria uma entrevista com a Rede Globo? Foi isso que você pediu? Eu nem expus Rede Globo. Eu falei, me coloca com uma emissora grande pra eu poder montar minha proteção, porque se acontecer alguma coisa comigo, tem uma gravação onde as pessoas vão ver. E aí, beleza, era uma segurança que eu tinha. Até porque eu não tomo atitude de nada sem falar com os advogados. Agora, não aconteceu, a gente combinou, vamos cumprir. Eu tô aqui realmente pra parar, pagar os meus erros e retomar. Eu acho que todo ser humano que comete um crime, ele tem direito de retomar, Marcelo. Eu só quero retomar. Eu sei que a proporção do futebol, infelizmente, isso aí acontece há muitos anos. Agora, a proporção que tomou, ok, não vai acabar. Marcelo, entenda, esquema no futebol não vai acabar. Não vai acabar. Você está vendo aí a questão do banimento do Lucas Paquetá. A possibilidade do banimento do Lucas Paquetá do futebol. E o Lucas Paquetá trouxe junto com esse esquema, né, para uma investigação, o jogador Luiz Henrique, que era do Real Betis da Espanha e hoje atua no Botafogo, jogador de seleção brasileira. Eu queria que você, William, falasse pra gente, de verdade, cara, o Paquetá e o Luiz Henrique, você tem alguma relação? Além da manipulação, a gente trabalha também com alguns jogos que a gente faz análise. E a gente, qualquer um via que o Paquetá, ele realmente chega mais duro, porque é a forma do Paquetá jogar. Não é que ele ficou tombando cartão. Conhecidamente, teve essas apostas que foram pegas, da parte da família dele, enfim. Mas isso aí, você pode ter certeza, o Paquetá, no meu ponto de vista, tá? Ele é inocente. Eu acho que ele não fez isso porque a gente trabalha em cima de valores. O Paquetá, ele ganhava 3 milhões de libras. Ele não tinha necessidade de fazer isso, até porque para ganhar 3 milhões de libras hoje, no esquema de futebol, tem que ser muito, muito, muito forte as apostas, tá? E muitas das vezes o apostador não quer colocar ali 10 mil libras, mesmo porque é uma possibilidade. Ele poderia não tomar e a pessoa iria perder aquele dinheiro. Então hoje eu acho, pela experiência que eu tenho disso, tudo que eu já fiz, o Paquetá não tem culpa. Mas por que ele quebrou o telefone? Por que ele quebrou o telefone, William? Cara, por que ele quebraria o telefone? Porque se um inocente teria necessidade de esconder fatos quebrando um telefone? Cara, a atitude que ele tomou, Marcelo, eu acredito porque, de repente, ele poderia ter trocado o telefone e pronto. Ele poderia ter apagado as mensagens e pronto. De repente foi um susto, ou foi porque ele se desesperou com alguma coisa, porque não é normal, de repente, o holoforte estar todo na pessoa. Tá? Eu faria o mesmo. Eu acho que eu faria o mesmo, porque na hora ali é um baque. Agora, tô dando minha opinião. Eu acredito, por tudo que eu já vivi nisso, eu acredito que ele é um cara inocente. Eu acredito que ele não faria isso de forma alguma, tá? E outra, a gente olhava o Paquetá, a gente ganhava cartão do Paquetá, não era ele aceitando, é porque ele realmente é um jogador muito habilidoso, mas também ele chega muito forte, entende? É só assistir os jogos dele. Então, a maioria dos jogos do Paquetá, ele tem um índice de cartão. Não foi aqueles cartões das apostas que suspeitou ali. Ele já vinha tomando cartões, porque ele é um jogador de chegar forte, entendeu? Então eu acredito totalmente na inocência do Paquetá. Posso estar errado, não tive nada a ver, tá, com a situação do Paquetá, mas acredito muito na inocência dele e se condenarem ele. E o Lucas Henrique, porque recebeu 40 mil reais. Ei, nós estamos falando Luiz Henrique. Estamos falando de um jogador de patente alta de seleção brasileira, que não iria, desculpa, Marcelo, hipocrisia, achar que ele ia se vender por 40 mil reais. Não iria, nunca. Isso aí ele ganha numa publicidade. Ele tá na seleção brasileira. As pessoas, de repente, não sabem quanto que um jogador convocado pra seleção recebe. O Luiz Henrique jamais iria manipular um jogo. Isso eu tô falando com experiência, por tudo que eu já passei e por já ter negativa de grandes atletas. Você tá achando que eu já não tive negativa? Eu já cheguei em jogadores grandes, gigantescos, e eles falavam, não, nem fala desse assunto comigo. Pode citar um? Eu acredito que eles estão querendo usar... Pode citar um? Estão querendo evidências
Que eu já tive negativas? Pode citar um jogador, por exemplo? Cara, deixa eu ver aqui um que não tá em atividade, pra Pra não comprometer o cara? Jogadores que tá em atividade. Eu vou pegar alguns mais antigos que eu tenho, que não, porque agora de memória eu não vou conseguir te falar. Mas eu vou pegar e mando pra você também poder apresentar a prova pras pessoas. Mas eu já tive negativa, pô. Já tive negativa de jogadores. Não quero, não faço isso. Você citou a questão da empresária bilionária, dona da Crefisa, que era a Leila Pereira, E muitos internautas, no corte que foi colocado, brincando até ou falando sério, dizer que você estava falando tudo aquilo da Leila porque você recebeu o dinheiro do John Textor para poder falar isso tudo. Você já teve algum contato com o John Textor? Primeiro ponto, sou paulista, dificilmente eu ia gostar, não menosprezando, não é isso, mas a gente tem aquela rivalidadezinha com o Rio, então eu não ia agradar jamais um clube como o Botafogo, não preciso disso. John Textor, nunca tive nem contato e nem sei, mas basicamente eu vejo ele só por foto. Como que as pessoas querem me vincular com o John Textor que eu nem conheço? Só vejo por foto quem é e que ele é o presidente da SAD, só. Eu não tenho contato nenhum com esse cara. E quando eu citei isso aí, eu citei como eu te falei, por quê? Porque existiu os árbitros que beneficiou. O Wilson não ia direcionar árbitros se não recebesse muito bem por isso, tá? Não ia. Então, foi essa questão que eu coloquei, que eu falo pra você que o Palmeiras foi beneficiado. Não é que não tinha um time pra chegar, mas do nada, da forma que declinou, e alguns jogos totalmente ali notáveis, né, de entrega, e a arbitragem dando um impedimento que não era, aliás, não dando um impedimento que estava totalmente impedido, gols que todos estavam mostrando que realmente ali estava tendo um desequilíbrio. Então, foi em cima disso. Agora, falar que eu recebi, eu aceito, tá? Se o John Textor quiser me pagar aí para poder falar aí do Palmeiras, eu aceito. Tá, então você continua, você ratifica que a Leila Pereira comprou o silêncio de alguns e trabalhou também nisso aí dentro da arbitragem? Ah, com certeza, Marcelo, isso é nítido. É igual falar, apresenta as provas. Cara, eu vou apresentar que os árbitros lá, que já trabalharam pra mim, estavam naquele jogo. Aliás, em alguns jogos. Então, assim, só quem tem dinheiro, como eu, da mesma forma, fazia e pagava, você acha que a Leila também não fez? Até porque o interesse dela realmente é fazer com que o Palmeiras seja... Até porque ela tem outras prioridades e tem, de repente, aí a gente já sabe que ela teve algumas propostas, que ela é apaixonada aí por algum time do Rio. Então, tudo aí pode ser uma ligação para tudo acontecer. E ela tá crescendo muito no Palmeiras. E ela tá usando do que ela tem de artifício para conseguir o que ela quer e o objetivo onde ela quer chegar. E tá tudo certo, não vejo nada de errado. E teria ela pago também para a arbitragem influenciar nos jogos dentro do jogo do Botafogo, no próprio jogo do Botafogo? Isso aí não precisa nem comentar, Marcelo. Até para quem quiser enxergar, é só assistir os jogos. Os jogos que o Botafogo fez, as 10 últimas rodadas do Botafogo, todos teve participação de árbitros, cara. Tá doido? Nítido isso aí. Então você mantém a sua postura de acusação a Leila Pereira? Cara, eu mantenho pelo que eu conheço e pelas pessoas que estavam envolvidas, que era as mesmas que se envolveram comigo antes. Eu afirmo isso pra você porque eu sei que eles aceitam o dinheiro. E da forma que foi, os erros que foi, só quem é realmente do ramo conhece os erros, entendeu? Então, realmente, eu falo pra você, 2023, realmente teve sim, tá? Participação. Olha esse ano como tá. Analisa esse ano como tá. E se eu vou te falar, é porque eu tô falando aqui. Mas se eles forem corajosos, eles vão prejudicar de novo. Aí é só vocês baterem em cima de árbitro e VAR. O próprio Wilson, cara, que eu desculpa até falar, quem que colocou esse cara pra representar os árbitros do Brasil? Ele fala que o VAR não é obrigado a mostrar todas as cenas pro árbitro. Desculpa, Wilson. Se condenou, meu amigo. Não tem nem que falar mais nada pra você, né? Eu acho um absurdo, porque o VAR ele tem que mostrar todos os ângulos e todas as câmeras e todas as imagens. Então, senhor Wilson Luiz Seneme, de fato, essa sua fala não condiz com aquilo que tem que ser o VAR. Eu também não consigo entender por que no futebol brasileiro as linhas, a bola ainda não tem chip para identificar se passou, se não passou. O Wilson é um caso bem forte, porque o Wilson é ele que direciona os árbitros das partidas. Então, quando você quer beneficiar um clube, é só falar com o Wilson, ele vai direcionar o árbitro que também já está no esquema, e ele vai fazer com que aquele árbitro prejudique aquele jogo. Então, hoje, a peça fundamental hoje se chama Wilson Luiz.
Então não tem como, as pessoas acham, por isso que eu tô te falando, Marcelo, as pessoas estão achando que é brincadeira, futebol é brincadeira, um árbitro hoje, ele prejudica totalmente um time. Olha os questionamentos que as pessoas falam, quer dizer que o Palmeiras não tinha time para ganhar, para ser campeão? Nenhum momento foi falado isso. Porém, se tem um árbitro e um atleta ou 2 atletas nesse time, ele desestrutura totalmente o resultado. E teve Então, teve árbitro nesses jogos? Teve árbitro nesses jogos? Tem. Eu, inclusive, apontei pra CPI, tá? E mostrei pra eles que árbitro de primeira divisão hoje, com salário minúsculo, é o alvo mais forte que eu já tive. Os árbitros sempre foi meu alvo mais forte. Jogadores, sempre teve esse negócio de, pô, será que vai, será que não? E aí eu mexia com a cabeça deles em questão de valores. Mas jogadores sempre foi mais, sabe? Foi mais difícil de relutar com eles. Agora, árbitro sempre foi fácil. Entende? Então o esquema todo já tá. A arbitragem hoje define um jogo. Você vai falar pra mim que a arbitragem não define um jogo? Define um jogo, Marcelo. Você disse na CPI que ganhou dinheiro apostando em jogos do Palmeiras. Eu assisti o depoimento e você disse que inclusive tinha provas de que recebeu informações e fez aposta nesse jogo e ganhou. A informação que você tinha veio justamente a reboque da arbitragem, pagando a arbitragem para você fazer sua aposta? Não vem diretamente assim, mas um exemplo. Teve árbitro que estava apitando um jogo do Palmeiras, que inclusive apitou vários, que eu já tinha feito trabalho com ele, então eu sabia que ali ia ter um esquema, entende? E você aí, pode dar o nome do árbitro? Chega lá... Pode dar o nome do árbitro? Não, agora não. Só pra CPI eu vou entregar isso aí. Ok. Até porque eu sou homem de cumprir, sabe, Marcelo? Eu vou cumprir, mesmo a CPI não cumprindo comigo, eu vou cumprir com eles, entende? Eu vou cumprir com a CPI, vou entregar como eu já tô fazendo, tá? Mais uma vez eu te falo, as pessoas, mais prova. A CPI já tá tendo acesso de algumas coisas que eu tô mandando pra eles, tá? E tá aí, eles podem confirmar ou não. Então, assim, as pessoas não estão vendo e a CPI tá segurando. E aí também é interesse da CPI mandar ou não, a investigação é deles. Entendeu? Tá. Agora, tem coisas aqui que eu tô te falando, é mais pela indignação de tudo que tá acontecendo, mas tem coisas que só a CPI, eu só posso entregar pra CPI. É porque eles que vão tomar as devidas, entendeu? Será que tem jornalista envolvido nesse esquema também? Não é possível como tem tantos jornalistas que jogam contra esse tema e falam besteira. Eu vou explicar uma coisa. Quando a gente fala de sistema, a gente abrange tudo, tá? Quando a gente coloca dinheiro em sistema, é todo um grupo. Então, assim, eu acredito sim que tem jornalistas. Se eu falar pra você que eu já tive contato, não tive, tá? Mas a gente vê esses ataques sim. Com certeza eles pegam uma barbinha também, tá? Porque jornalista também, sabemos que tem bons e ruins, tá? Então, assim, eu acredito, isso é uma opinião minha agora, não tô afirmando, tá bom, Rodolfo? Uma opinião minha, jornalista também se corrompe pra poder ganhar aquele que é o seu, pra poder... Até porque quando começaram a me atacar, eu achei até estranho. Os ataques só beneficiaram o quê? 42 clubes que ele rebaixou, o valor que eu ganhei. Mas ninguém colocou o contexto todo da CPI. Era só isso que estavam me atacando. Alguém tá pagando pra eles rebentarem eu em cima disso. Então eu acredito sim, tá? Que existe. Por isso que eu tô hoje dando entrevista pro Marcelo, porque eu vi a seriedade do programa dele. E não tô dando entrevista pra Globo, Record, que todo mundo chama e eu falo, não quero, vocês não trabalham com a verdade. Entende? Não trabalham com a verdade. Bom, vamos então aqui para as ponderações finais do que você assistiu. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência. Coisas certas aqui que eu vi, que eu notei nessas falas todas do William Rogato. A arbitragem. Cara, inclusive Flamengo e Atlético estavam tentando trazer o impedimento semiautomático, né? Aquela tecnologia que já está sendo usada na Europa, nos grandes campeonatos da FIFA. E nada, não vão trazer. E não é por falta de dinheiro, como eles mesmos disseram. Falta de logística, né? Então, impedimento semiautomático, que não tem. Do chip na bola, que não tem. As câmeras, os ângulos das câmeras, que são péssimos. Só ver os jogos aí no Campeonato Brasileiro. O VAR sempre péssimo, os ângulos que eles são escolhidos. As arbitragens tão ruins assim, será que os caras são tão ruins assim mesmo? Tendo feito curso, com experiência que eles têm? Pô, isso não nasceu ontem, né, Antenado? Eles também podem ser ruins, mas ruindade tem limite, né? Agora, Romário e Cajuru, como eu falei no começo do vídeo, não parecem ser confiáveis. Então, ficar dependendo deles para resolver alguma coisa, como disse aí o Rogato, prometeram uma coisa e não cumpriram. Casagrande, como falou o Rogato, é puro ódio mesmo. E os jornalistas? Todos caladinhos, pelo menos a grande imprensa, a Globo,
caladinho, não falando nada de uma coisa tão grave, tão séria. O William Rogato dando entrevista para portal e podcast pequeno, sabe? Que nada contra, mas qual é a repercussão, qual é o alcance que esse podcast... Aliás, parabéns pela entrevista do Marcelo Cunha nesse podcast Fala Rio. Muito boa entrevista. Mas não tem alcance, né? Quem tinha que estar falando isso quem tinha que estar fazendo isso eram os veículos grandes, gigantes. Bom, agora coisas duvidosas. Ele fugiu de Portugal ou não fugiu? Isso tá estranho, né? Até baseado na história toda de onde está a CPI, né? Onde está o Cajuru? Eles foram para Portugal, não foram? Eu tentei contato com o Cajuru através do gabinete dele, ninguém atendeu. Olha que coisa estranha, né? Falta de transparência total. Ele foi chamado para dar entrevista na Globo, segundo ele agora no final, né, que ele falou, e na Record, mas não tinha feito a exigência de dar entrevista para um veículo gigante, para o maior. Mas aí ele falou que não foi chamado, agora falou que foi chamado, então isso aí ficou meio contraditório. Botafogo, em 23, não perdeu só por manipulações de resultado, né? Por exemplo, a Luz não caiu por manipulação de resultado do Engenhão, lá do Newton Santos, naquele jogo com o Atlético Paranaense. Aí depois o jogo foi remarcado, aquela coisa toda. E a partir dali que o Botafogo desceu a ladeira. As trocas de técnicos totalmente desenfreadas, mal feitas. Isso aí não é manipulação de resultado. A explicação da inocência do Paquetá e do Luiz Henrique eu achei bem rasa, tá? Por parte aí do William Rogato. Por que não pode dizer também, ou ele não lembra, de um jogador pelo menos que já tenha parado, ou até que está em atividade, que não aceitou proposta, né, de manipulação para se corromper? Porque isso aí não é demérito do cara, é mérito, né? Se o cara não aceitou, é mérito dele. Então ele deveria poder falar o nome. É isso. Bom, se você assistiu até aqui, muito obrigado, Antenado. Se você deixou o like, se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil, tamo junto. Você mora aqui no nosso coração. É frustrante, mas a gente tem que trazer essas matérias e que algo de bom aconteça. Sempre. Valeu. Torcemos sem parar.